Depois de eu ter dado uma demão de tinta acrílica, eu agora tô vindo com a tinta a óleo, tá? Porque ela é mais fácil pra gente misturar as cores e ela não seca tão rápido. Então, a gente consegue fazer mais. Eu estou cobrindo aqui com o preto ou marrom de garanza, pode usar qualquer um dos dois. Então, eu escureço a boquinha lá dentro para dar uma profundidade, formando assim a parte escura da boquinha do pote. Vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui. Ó, eu faço ele um pouquinho levantado. A gente nunca pode fazer ele reto, tá? E agora eu desço aqui, ó, vou usar o preto e o branco. Perceba que eu vou fazer um triângulo aqui e nas pontinhas, porque a gente nunca pode começar uma tela só contornando. A gente precisa ter essas jogadas de sombra, né, em formato de triângulos. Eu vou falar em formas geométricas que fica mais fácil para vocês, tá? Então, eu venho aqui, ó, colocando o preto com um pouco de cuidado para quem não tem prática. Quem tem prática já pode ir passando. Tô passando preto aqui em toda a volta e também aonde eu quero que ele fique mais escuro. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que todas as vezes que a gente escurece algo, ele vai para trás. Todas as vezes que a gente clareia, ele dá volume para frente, tá? Então, vocês vão perceber aqui que eu vou fazer um buraco nesse vaso, porque eu vou colocar uma pitada de preto ali para vocês verem que ele afunda, tá? E eu preciso sombrear o elemento que está por trás. Então, tudo que está por trás tem que ir sombra. Não posso terminar ele sem ter uma sombra. Agora, eu tenho uma pitada ali, ó, de preto, para vocês verem como vai ficar um pouco mais afundado, com aparência de afundado. E agora eu venho preenchendo só o branco nessa parte. Então, é como se eu desenhasse um outro vaso ou pote ali dentro para a gente pintar esses elementos, né? A gente precisa fazer isso. Você tem que colocar as cores como se você estivesse desenhando vários potezinhos no mesmo pote, dentro dele. E daí você vai esfumando. Tô fazendo aqui a pincelada de X, tá? Eu acelerei um tom aqui para ele ficar um pouco mais ágil, porque senão vai ficar muito demorado, mas eu só tô fazendo pincelada de X. Então, eu vou sair com esse preto para cima do branco e entrar com o branco para cima do preto. Percebam que eu não estou limpando o pincel, tá? Antes de nós começarmos a fazer isso, eu não uso nenhum tipo de diluente. Eu simplesmente hidrato o meu pincel no querosene, tá? Pra gente fazer a tinta óleo, a gente dá uma hidratada no pincel. Fiz a boquinha ali, ó, uma leve iluminação. Depois que ele secar, a gente pode fazer um pouco mais, trabalhar um pouco mais a luz e a sombra também desse pote. Percebo que ali onde eu coloquei o preto, fora do contorno, né? Ele ficou um pouco afundado, como se ele tivesse afundado. Então, a gente pega e depois eu vou colocar um clarinho ali, que eu fiz isso proposital para vocês perceberem que todas as vezes que vocês quiserem algo mais profundo, mais para trás, vocês vão fazer isso, escurecer e clarear quando quiser vir para frente. Agora eu tô dando uma contraluz aqui, ó, por cima do preto com o azul, tá? Vocês podem usar o azul hortênsia. Eu tô fazendo a misturinha de um azul que eu tenho aqui na paleta. Agora eu tô sombreando aqui. A gente precisa sombrear os elementos. Então, essa sombra, você precisa fazer ela bem reta, tá? Como eu tô usando a mesma cor, eu já vou observando ali o meu pote e já vou também trabalhando, sempre com pinceladas de X, tá?
Ó, eu vou vendo, vou observando ele. É muito importante que vocês observem. E agora, para ele dar um pouco mais de brilho, eu vou fazer uma meia lua aqui, quase que uma meia bolinha, tá? Um meio círculo. E aí eu vou deixar ele, essa marcação do meio círculo ali, para que a gente possa dar um pouco mais de brilho e reflexo nesse pote. Vou sempre trabalhando, ó, percebo que eu tô jogando o branco para cima do preto e o preto para cima do branco, ele vai se misturando. Vou mexendo ainda ele aqui na sombra, tá? Percebo que eu também não fiz só um contorno, eu fiz como se ele tivesse já indo para trás aquela outra ponta do pote. Tô clareando um pouquinho. Depois eu vou colocar um pouquinho mais de preto puro, tá? Para que a gente consiga deixar ele um pouco mais manchado, não tão liso, né? A pintura não pode ser tão lisa. Vou começar a escurecer essa parte aqui também, desse outro pote. E esse daqui eu já vou colocar todas as marcações que eu quero, já com os reflexos. Então, o que eu tô fazendo? Escurecendo, e eu tô deixando já contra a luz um pouquinho, tá? Então, eu tô fazendo a meia lua aqui, só que um pouquinho mais grosso, tá? E venho colocando o branco. Então, eu fiz as marcações e depois eu vou fazendo a união dessas cores, a transição. A transição é com pinceladas DX, isso eu vou detalhar mais, tá? Em vídeo só para ensinar vocês a fazerem transição. E já venho colocando o branco ali também. E venho sempre com pincelada DX, que eu vou filmar outras partes para vocês verem. Então, percebam que eu já tô deixando esse vaso com um reflexo de contraluz ali, é onde a luz bate e reflete, tá? E um lado dele vai ficar um pouco mais escuro. Venho desmanchando, né, nesse processo de pinceladas de X. Da mesma forma, eu venho jogando o branco para cima do preto e o preto por cima do branco. Se vocês quiserem, vocês podem ir fazendo essas misturas, limpando o pincel no paninho, tá? Vocês vão ter que treinar a leveza da mão de vocês também, porque para nós pintarmos com tinta a óleo, nós precisamos de ter a leveza nas mãos. Isso vocês vão pegando com o tempo, tá? Com a prática. As primeiras vezes vai ficar pesada, mas depois vocês vão se acostumando. Uma forma de vocês conseguirem dar um pouquinho mais de leveza na hora do reflexo é vocês pegarem o pincel como se fosse uma espátula, né? Não pegando nele como eu estou pegando agora, ó. Pegue assim e vá trabalhando, desmanchando, que daí vocês conseguem ter um pouco mais de leveza nas mãos. São detalhezinhos que vão fazendo toda a diferença no trabalho de vocês. A minha experiência com alunos, então, me fez ver as dificuldades e aí eu vou corrigindo e arrumando formas alternativas de vocês aprenderem. Por isso, eu ensinei a riscar esse pote com um gabarito, porque eu sei que é muito difícil conseguir fazer um pote à mão livre ou mesmo desenhado, você acaba perdendo o desenho, ou mesmo o pote pode estar com o desenho torto e você acaba transferindo para a tela torto, e aí você vai ter o teu desenho. Então, o nosso esboço na tela tem que ser perfeito, ele não pode estar meia boca, porque se isso acontecer, a gente também copia os erros, tá?
Então, a gente tem que cuidar muito. Eu estou agora clareando aqui, ó, vou sombrear um pouco mais, agora o fundo. E depois de seco, a gente vai dar mais uma clareada nesse pote, tá? Depois que eu construir as florzinhas, aí eu vou ensinar vocês a clarear um pouquinho mais esse pote. Então, eu venho aqui, ó, bem na junção do pote com a mesa, onde ele tá sentado, um chão ou qualquer coisa, eu estou colocando um escuro, tá? A pincelada tem que ser reta, como se você tivesse uma régua, tá? Então, você vai imaginando uma régua e você vai fazendo a pincelada sempre de vai e vem, esfregando ele para um lado e para outro, com pinceladas curtinhas, não com pinceladas muito longas, pinceladas curtinhas. Ó, quando a gente tem escuro com escuro, basta a gente pegar um pouquinho de azul, hortênsia, e aí a gente passa e você já retira o escuro do escuro. Você consegue definir melhor o elemento do fundo, tá? Aqui eu tô colocando o gris de pane, o verde, amarelo indiano, que vai ficar levemente esverdeado, e o branco, tá? E a gente, nessas emendas, a gente dá umas desfocadas lá em cima, onde a gente vai dividir a mesa entre o fundo. Ó, vou colocando, tô colocando o amarelo indiano com um pouquinho de gris de pane. E ali, ó, já posso fazer pinceladas de X, né? E é só onde tá a mesa que eu tenho que fazer a pincelada de um lado e de outro. Vou clarear bem a pontinha. Quanto mais você consegue deixar clarinha a pontinha, mais vai ficando bonito. Então, ele vai ficando mais pra frente, percebam que o que eu falei, que quando você clareia, ele vem pra frente. E você ainda pode dar uma espatulada